Olá pessoal, sou o Carlos Costa, professor de matemática, e estamos aqui no canal Matematiqueiros. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre geometria espacial, e o assunto cilindros, tá bom? Vamos aqui para a definição de cilindros. Então, olha só, cilindro é um sólido. Se é um sólido, pessoal, ele é o quê? Uma figura tridimensional, pessoal? 3 dimensões, tá bom? Formado por duas bases circulares, ou seja, duas circunferências para formar a base, tá? E essas duas bases, pessoal, estão em planos distintos e também os planos são paralelos, ok? E também, pessoal, o cilindro é formado por todos os pontos que estão entre essas duas bases. Ou seja, esses pontos aqui da lateral, por exemplo, faz parte, obviamente, do cilindro, mas também tem os pontos que são internos ao cilindro, Então faz parte também. Ou seja, os pontos que fazem parte aqui das bases e dos que estão entre os cilindros fazem parte, obviamente, do cilindro. Tá ok, pessoal? E aí, olha só, pessoal, nós temos dois tipos de cilindros. Nós temos o reto e o cilindro oblíquo. Qual a diferença de um para outro? Ora, o reto, existe um eixo central aqui, pessoal, que é perpendicular ao plano da base. Já no oblíquo, esse eixo é inclinado ao plano da base, em relação ao plano da base. A altura, pessoal, sempre é perpendicular a esse plano, tá? Qualquer que seja a figura geométrica aí, o sólido que você considerar. A altura sempre vai ser perpendicular aqui ao plano da base, tá ok? Agora vamos para os elementos, pessoal. Os elementos do cilindro são o raio da base, o R, tá bom? O R, e a altura. Com esses dois elementos, pessoal, a gente pode dizer que esses dois elementos, eles caracterizam os cilindros, O cilindro. Por quê? Com o raio e a altura, você praticamente consegue determinar tudo aquilo que você quer em relação, matematicamente, obviamente, em relação aos cilindros, Então, vamos para o próximo. Agora, vamos ver, pessoal, o que é secção meridiana. A palavra secção significa corte. Meridiana, vamos dizer assim, que esteja no meio. Então, para você fazer uma secção meridiana, imagina aqui que você marque aqui, quer fazer um corte neste cilindro. Você vai fazer uma marca aqui mais ou menos no centro, mais ou menos não, bem no centro do cilindro, Vai sair daqui, de uma borda, passa pelo centro da circunferência, que é a base do cilindro, e vai até a outra borda. Faça essa marca também do mesmo jeito lá embaixo. Aí você vai passar uma lâmina aí, para fazer o corte. Olha a lâmina aí, tá? Então, partiu o cilindro em duas partes exatamente iguais. Essa lâmina, vamos dizer assim, que desceu aí, pessoal, que é chamada de secção meridiana. Vou colocar ela do lado aqui, E aí já vou completá-la aqui. Olha só, a secção meridiana, ela contém o eixo do cilindro, A parte da base dela aqui, a parte de baixo, vamos dizer assim, também lá em cima, ele vai ser o que, pessoal? O diâmetro do cilindro, Repare que aqui é 2 vezes o raio. 2 raios, pessoal, vai ser o que? O tamanho aqui do diâmetro. Esse segmento de reta que vai aqui de novo da borda, passa pelo centro da circunferência e vai até a outra borda. Beleza? Esse é o nosso 2R, 2 vezes o raio. E a altura aqui da seção meridiana vai ser a mesma altura do cilindro, tá ok? E aí, pessoal, tem uma observação importante aqui, Já praticamente não, definindo a secção meridiana, A secção meridiana secciona, corta, foi aquilo que eu falei, Corta o cilindro em duas partes com volumes iguais. Ou seja, se você for separar duas partes aqui, teria exatamente o mesmo volume, tá? E contém o eixo central do cilindro aqui, O eixo central do cilindro está contido na secção meridiana. E se você quiser saber a área da secção meridiana, pessoal?
Simples, né? Isso aqui não é um retângulo. É só multiplicar a largura vezes o comprimento, ou base vezes altura, se você preferir. Então, é só multiplicar 2R vezes H, que você vai ter, então, a área da secção meridiana. Vamos aqui, pessoal, para o cilindro equilátero. A palavra equilátero significa todos os lados iguais, beleza? Então, aqui, ó, a secção meridiana, repare aqui, pessoal, todos os lados iguais. É um quadrado, né? Ou seja, se você tiver um cilindro que a secção meridiana seja quadrada, o que vai acontecer? A sua base e a sua altura vai ser o valor do diâmetro da circunferência que compõe a base desse cilindro. Ou seja, cilindro equilátero, secção meridiana quadrada. Vamos colocar uma definiçãozinha aqui, ó. Todo cilindro equilátero é todo cilindro cuja secção meridiana é um quadrado. Ou seja, a altura é igual ao diâmetro da base. Tá vendo aqui? E para deixar bem explícito, né? Bem explicadinho aqui, ó. No cilindro equilátero, a altura é a mesma coisa que o que mesmo, pessoal? Diâmetro da base. O diâmetro da circunferência que forma a base, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos aqui para as fórmulas. As fórmulas, pessoal, nós vamos fazer primeiro aqui uma planificação. Uma planificação, aí vamos dizer assim, que a gente está desmanchando, né? Está desmontando aqui o cilindro. Tá, pessoal? Então, desmontando aqui o cilindro, vamos deslocar aqui, ó, ao redor da base, aqui, ó, em cima e embaixo, vamos descolar, vamos dizer assim, descolar as bordas aqui. Aí deixar livre. Ora, se você descolou as bordas, você descolou, na verdade, o comprimento de uma circunferência. Olha só o que acontece aqui. Então, aqui seria o quê? A lateral do cilindro. E esse tamanho aqui, ó, pessoal, que vai daqui até aqui, é exatamente o comprimento de uma circunferência. Já que eu fiz aquela descolagem aqui, né? Para fazer para formar esse retângulo aqui, tá bom? Ora, pessoal, se você tem um retângulo, repare, né? Se você quiser a área desse retângulo, é só multiplicar depois comprimento vezes a altura aqui, né? Ou comprimento vezes largura. Vamos ver então aqui, pessoal. Olha só, a área da base, pessoal, a gente não pode esquecer que a base é uma circunferência. Lembra da fórmula da circunferência? Π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, toda vez que você quiser saber a área de uma circunferência, qualquer que seja ela, você vai usar esta fórmula. Pega o valor do raio, eleva ao quadrado e multiplica por π. O π é 3,14 aproximadamente, o que é mais usado aí nas provas, né? O valor do π é 3,14. Aqui também vai ser do mesmo jeito, que é a mesma circunferência, né? Circunferência em cima, que é a base, e outra circunferência aqui embaixo, que é a base de baixo. Beleza? Aí nós vamos ter a área lateral, né, pessoal? A área lateral vai ser exatamente esse retângulo aqui. Ora, se é área lateral e é retângulo, o que você vai fazer? Largura, ou seja, o comprimento vezes a largura. O comprimento é o comprimento da circunferência, 2πr vezes a altura. Já está aqui, ó, área lateral, 2 vezes o π, vezes o valor do raio, vezes h. E aí você vai ter a área total. O que é a área total? Vai ser a área deste retângulo mais 2 vezes a área da base, porque são duas bases. E aí você pode colocar aqui a área total, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. E volume, pessoal? Volume é a área da base, está aqui a área da base, vezes a altura, né? Normalmente, para você calcular o volume de um sólido, você sempre vai ter que ter a área da base, não tem jeito. Bom? Aí, vezes a altura, vai ter que ter altura. Alguns vai ter que dividir por 3, como é o caso da pirâmide, né? Mas sempre você vai precisar da área da base e da altura. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Volume, a área da base vezes a altura. Beleza?
E aqui, ó, a altura, pessoal, né? A altura a gente vai deixar subentendido, né? Mas a área da base, nós sabemos que a área da base é a área da circunferência, então vai ficar π vezes r ao quadrado vezes a altura. E a observação importante aqui, ó, essas fórmulas, pessoal, servem tanto para o cilindro reto quanto para o oblíquo. Para os dois, tá? Lembra lá do reto e do oblíquo lá no início da aula? Pois é, essas fórmulas servem para os dois tipos de cilindro. Beleza? Vamos aqui para um exercício. Olha, uma lata de óleo tem uma base de 6 centímetros de diâmetro. Pessoal, diâmetro, tá? O raio é metade do diâmetro. Vamos logo guardar aí, ó. 6 centímetros de diâmetro. Quando eu falar raio, vai ser a metade de 6, que no caso vai ser 3. E 18 centímetros de altura. Bacana? Para calcular a área das bases, das duas, né? A área das duas bases. Está falando das bases, então é das duas. A área total e o volume. Então, vamos lá. Primeiro, para calcular a área das duas bases. 2 vezes a área da base, que é igual. A área de uma base, pessoal, é a área de uma circunferência. Aqui, ó. Π vezes raio elevado ao quadrado. 2 vezes. E aí, 2 vezes a área da base, você vai ter o quê? Olha, lembra? Raio, como eu falei, é a metade. O raio é a metade do diâmetro. Então, está aqui o raio, ó, 3 ao quadrado. Vai dar 9. 9 vezes 2, ó, 18 π centímetros quadrados. Então, o valor da área das duas bases vai dar 18 π centímetros quadrados. E agora vamos para a área total, pessoal. A área total, você vai ter que somar a área lateral mais 2 vezes a área da base. Lembra lá da figura? Tem que ser a área lateral, que é aquela parte que a gente desmanchou que vira um retângulo, e a área das duas bases, que são circunferências. Essa aqui nós já temos aqui, ó, 18 centímetros elevado ao quadrado. E a área lateral, vamos expressar ela aí, ó. A área total, então, vai ser o que? Olha, lembra lá? O comprimento da circunferência, 2π vezes o raio, vezes a altura, mais 2 vezes a área da base, que nós já temos aqui. Completando aqui, nós vamos ficar a área total. 2 vezes o π, né? Vezes 3. 3 é o raio, ó. Metade de 6, metade do diâmetro. Vezes 18, que é a altura. Mais 18π, que é 2 vezes a área da base. Não pode, tem que ficar ligado aqui, pessoal, essa transferência de dados aqui para você não se perder. E aí, ó, a área total, você vai multiplicar tudo aqui, ó, 2 vezes 3, 6, vezes 18, 108, mais 18, dá 126 π vezes centímetros quadrados, os centímetros quadrados. Então, 126 π centímetros quadrados. Não esqueça que π é 3,14. Se você quiser realmente saber o valor numérico, multiplique 126 vezes 3,14. Beleza? E aí nós vamos ter o volume aqui, né, pessoal? O volume, a área da base, vezes a altura. Fazendo aqui, você vai ter volume. A área da base, a área de uma circunferência, π vezes o valor do raio, que no caso aqui, ó, 6 de diâmetro, vai ser 3, vezes a altura. E aí fica assim, ó, volume π vezes 3 elevado ao quadrado, na fórmula, né? Valor do raio ao quadrado vezes 18. Fazendo esse cálculo, vai dar exatamente 162 π centímetros cúbicos. Se você quiser saber o valor numérico, não esqueça, ó, pode multiplicar aqui aproximadamente por 3,14, que é mais ou menos esse valor. Normalmente é o que eles utilizam nos vestibulares, nos concursos, o 3,14, tá bom? Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Eu agradeço aí a atenção de vocês e espero que vocês estejam comigo na próxima aula, tá? E assim, fique com Deus. Até a próxima.